Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desafio de Prospecção B2B, o meu curso que vai te ensinar a conquistar 5 novos clientes em apenas 30 dias, utilizando a inteligência artificial e a automação de processo. Eu costumo dizer que chegou a nova era da prospecção e você precisa conhecer as ferramentas que vão te ajudar a ter sucesso com a prospecção. Não adianta você continuar utilizando estratégias que funcionaram no passado no presente, porque senão você vai gastar tempo, energia e o pior, vai ficar achando que prospecção de clientes não funciona e não vai aproveitar o benefício dessa, que no meu caso aqui na M2V Company é a principal fonte de geração de receita. Se você é um gestor comercial, se você é um empreendedor, se você é um vendedor ou pré-vendedor, quer aprender a vender melhor, prospectar melhor, está ali no campo de batalha, eu costumo dizer, está na linha de frente, esse desafio é para você. Então, nesses 5 dias, essa é a minha promessa, que você vai conseguir, de forma gratuita, implementar um processo de prospecção de clientes utilizando a inteligência artificial e a automação de processo no seu negócio. É muito importante você continuar comigo esses 5 dias. Não desanima. Se você não me conhece ainda, eu vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Alexandre Serrão. Eu, há 8 anos, entrei nesse mercado de consultoria, tenho uma empresa chamada M2V Company, já atendemos mais de 400 clientes, mais de 400 implementações de consultoria, fora aí os treinamentos que já ajudaram mais de 4.000 aí alunos no Brasil, Portugal e Miami, que são os nossos mercados, né? Eu também atuo como gestor de estratégia em CRM de vendas em empresas que somadas faturam mais de 300 bilhões de reais por ano. E o meu propósito aqui, com esse treinamento e com todos os conteúdos que eu posto no YouTube, é ajudar pessoas comuns a utilizarem o potencial das tecnologias que antes eram acessíveis apenas para grandes empresas, para conseguir impactar suas vidas, a vida de suas famílias, através da venda. Porque quem sabe vender, sabe fazer uma empresa crescer. E é isso que eu quero. Quero que você aprenda essas novas tecnologias. E aí você deve estar se perguntando, Alexandre, como que eu vou conseguir esses 5 novos clientes todos os meses? O que eu preciso? Bom, você precisa ter um processo que vai te dar métricas e com essas métricas você vai identificar quantos leads que você precisa prospectar, quantas propostas que você precisa apresentar para chegar no seu número. Então, nesse cenário que eu coloquei aqui na tela, você vai conseguir utilizar uma ferramenta que vai te dar listas de leads gratuitas, 150 leads gratuitos todos os meses. Por isso que eu coloquei aqui, 150. Se desses 150 leads que você prospectar, você tiver uma taxa de conversão, ou seja, uma taxa de empresas que vão sair do topo do funil para o meio, que a gente chama de taxa de conversão de 10%, ou seja, prospectou 150, apresentou 15, e dessas 15 você conseguir aprovar 34% das suas propostas, você já vai conseguir essa taxa de sucesso. O que é a taxa de sucesso? É o número de clientes que você vai conquistar. E qual que é essa taxa de sucesso? 3,4, que é um percentual. Você vai dividir 5 por 150 e você vai ter aqui, se você conseguir dos 150 leads converter 3,4, que é uma taxa muito pequena para o processo que eu vou te ensinar, você vai alcançar esses 5 novos clientes. E eu tenho certeza que você vai conseguir muito mais com isso, muito mais do que esses 3,4. Ou seja, aqui pode chegar a 7, 8, 10 clientes. Vai depender da sua dedicação em implementar esse processo e estar comigo junto aqui nesses 5 dias. As bases do método de prospecção inteligente, que é o método que eu venho desenvolvendo já ao longo desses 8 anos, ele tem 2 bases, né? Uma base processual, que nós utilizamos aqui a literatura, que é muito utilizada principalmente nos Estados Unidos, Europa, onde as empresas já têm as automatizações de processo, já tem familiaridade, com automatização de processo, já tem familiaridade com CRM de vendas, com ferramentas para geração de leads. Isso está chegando no Brasil muito forte, não é novidade, mas poucas empresas ainda conhecem essas ferramentas. Então aqui a gente tem essa base metodológica que foi muito bem ensinada por esse livro aqui, Receita Previsível, do Aaron Ross, um americano que criou um processo previsível de geração de receita. Ou seja, ele conseguiu, através da prospecção comercial, aumentar o faturamento de forma previsível em várias empresas. E ele lançou esse livro. Depois ele lançou o Hipercrescimento, que é uma continuação.
Então aqui, além desses livros, a gente utiliza muitos, mas eu quis focar nesses aqui justamente porque a gente fala de previsibilidade em crescimento, previsibilidade em faturamento. E esses livros, eles são os melhores. Eu recomendo você comprar, você ler, que vai te ajudar bastante a entender vários conceitos dessa nova era da prospecção comercial. E é claro, a base metodológica aqui da inteligência artificial, que vai ajudar a gente a desenvolver toda a comunicação, vai ajudar a gente a encontrar os leads certos para prospectar. A gente precisa utilizar o poder da inteligência artificial. Ela chegou, não tem mais volta e as empresas que não se adaptarem, elas vão perder mercado. E aqui, nesse curso, você vai aprender a utilizar a inteligência artificial para gerar leads, para criar ali a comunicação, os seus roteiros de abordagem, seus modelos de e-mail, encontrar perfil de cliente ideal. Tá muito legal. Então, essas são as nossas bases metodológicas do método da prospecção inteligente. E ao longo desses 5 dias, justamente 5 passos que eu vou te ensinar para você alcançar um faturamento alto e previsível com a prospecção B2B, prospecção de empresas. Na aula 1, nós vamos falar do funil de prospecção automatizado. Já já eu vou entrar nos detalhes de cada aula. Na aula 2, você vai aprender a gerar listas de leads gratuitamente utilizando a inteligência artificial. 150 leads gratuitos todos os meses, leads validados, com e-mail validado e dados validados. Aula 3, você vai aprender a organizar as informações dentro de uma ferramenta que é o CRM de vendas para ter dados estratégicos e conseguir vender mais. Aula 4, você vai aprender a criar uma abordagem persuasiva para fazer com que o lead ele queira ir para uma reunião, receber uma proposta e depois para ele querer te contratar. A abordagem persuasiva ela é essencial para você ter sucesso na prospecção. E na aula 5, nós vamos, depois de preparar todo o processo nas aulas 1 a 4, nós vamos treinar. Você vai aprender a parte operacional da prospecção e vai aprender a realizar as análises dos indicadores, para que você entenda quantos leads que você tem que gerar para bater a sua meta de faturamento, para bater a sua meta de novos clientes. Bom, aula 1, que a gente vai começar hoje, nós vamos entender como planejar aqui um fluxo, como planejar uma jornada de compra do cliente, ou seja, aqueles pontos que o cliente tem de contato com o seu negócio, desde o momento que você está prospectando até o momento que você vai transformar ele em cliente aqui, ó, depois da apresentação da proposta. A gente vai aprender juntos a planejar e a levar esse planejamento para uma ferramenta especializada em prospecção e vendas, que é o CRM de vendas. E nesse caso, eu precisei escolher um, porque existem diferentes tipos de CRM no mercado. Pipedrive, Salesforce, Bitrix, Nectar, Agendor, Plumes. Eu utilizo o Pipedrive na minha empresa, nas minhas consultorias. Então, por isso que eu vou te ensinar a utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta global. O Pipedrive já está na maioria dos países do mundo. Tem muita segurança de dados, é fácil de utilizar, é fácil de configurar e tem um custo muito acessível. E você vai ter a possibilidade de automatizar muito o seu processo. Automatizações que eu não vejo em outros CRMs. Você vai aprender a configurar dentro do Pipedrive. Na aula 2, vai ficar bem interessante, porque olha, esse aqui é o principal gargalo dos processos de prospecção que eu conheço. Gerar leads de maneira consistente, não somente em quantidade, mas em qualidade, para que o processo não pare. Porque é muito comum você ver empresa que pega uma lista de lead, começa a prospectar, e essa lista acaba, e o processo acaba, e essa empresa não tem mais como conquistar novos clientes com a prospecção. E para isso nós vamos utilizar aqui duas ferramentas, o LinkedIn e o Snóvio. Não sei se você já usa o LinkedIn, você vai aprender a usar bastante aqui no nosso treinamento, mas é uma rede social totalmente corporativa, onde você pode produzir conteúdo relevante para a sua audiência e você consegue também criar networking, se conectar com pessoas. Por que ficou muito queimado a prospecção no LinkedIn? Porque você conectava com a pessoa precisa aceitar para você mandar uma mensagem. A pessoa aceitava e muita gente estava utilizando a mensagem do LinkedIn para prospectar, para levar o lead para uma reunião. Não é isso que você vai aprender aqui, é uma maneira diferente. O LinkedIn vai nos ajudar a entender
a encontrar perfis de potenciais clientes. A gente vai utilizar os filtros do LinkedIn. E com esses filtros, mostrando os resultados, né, dos leads, de acordo com o tipo de empresa, de acordo com a cidade, que é a localização, de acordo com o cargo da pessoa, que é o decisor com quem você vai falar, nós conseguimos encontrar esses perfis. E vamos utilizar uma segunda ferramenta, que é uma ferramenta chamada Snóvio. O Snóvio é uma ferramenta que vem se destacando muito no mercado. Por quê? Porque ela consegue extrair dados ocultos dos perfis do LinkedIn. Telefone, e-mail e muito mais. Você consegue, de forma organizada, exportar essa planilha para levar para o CRM, que é onde nós vamos trabalhar ali o funil de prospecção automatizado. É muito interessante como essas duas ferramentas conversam e você vai ficar impressionado que você vai conseguir encontrar 150 leads para prospectar durante um mês inteiro em menos aí de 30 minutos do seu tempo. E leads com dados validados. Isso que é o mais importante. Já na aula 3, nós vamos aqui configurar os campos de dados do CRM. Aqui, muita empresa erra também. Por quê? Porque não faz a correta configuração e, consequentemente, não coleta os dados dos leads dos clientes para poder se relacionar melhor com eles. A segmentação da sua base de leads e clientes, ela é essencial para que você tenha uma comunicação mais assertiva e consiga se relacionar melhor e vender mais. A gente quer que você conquiste esses clientes, mas não venda apenas uma vez. Eu quero que você venda uma vez e depois que ele se torne cliente, você continue vendendo para que você aumente o seu lucro, o seu faturamento. E é muito mais fácil vender para quem já te conhece, quem já te contratou, comprou seus produtos uma vez, do que um novo cliente. Então a gente vai trabalhar muito bem essa organização de dados. Você vai aprender a importar a sua base de clientes para poder, a partir de agora, fazer a transição. Se você está naquela planilha ainda, eu tenho planilha, vendo com planilha, organizo meus clientes em planilha, acabou isso. Você vai aprender a levar isso tudo para o CRM e conseguir, de uma maneira muito mais eficiente, se relacionar, ter o registro de toda a conversa que você teve com esses leads, e-mails enviados, ligações realizadas, tudo. Tudo vai ficar assim, bonitinho. Não sei se está dando para você ver bem, mas é uma mina de ouro de dados que você vai ter quando você tiver esse processo implementado no seu negócio. Na aula 4, nós vamos criar aí a abordagem persuasiva. Nós vamos utilizar a inteligência artificial, a matriz de objeção, para te ajudar a falar corretamente com o seu lead no momento que você estiver por telefone, criar os e-mails de prospecção para que você padronize a sua comunicação escrita. E é lógico, você tem que pensar, não basta ter um processo, você precisa ter um processo que conversa bem com o seu lead. E isso nós vamos focar muito na nossa aula 4. Criamos aí o playbook de vendas, o playbook de todo o processo de prospecção. E para finalizar, nós vamos fazer um treinamento do processo totalmente automatizado e você vai aprender como que o vendedor, seja você que vai executar essa operação, ou seja um subordinado seu, como que ele vai executar a condução da prospecção, a condução ali da apresentação da proposta. Talvez tenha uma passagem de bastão, ou seja, tem alguém que prospecta, que passa o bastão para alguém que apresenta a proposta e negocia. Você vai ver isso também, como que você pode segmentar o seu time. Tá incluso esse conhecimento aqui nesse treinamento. E o mais importante é você ter esses dados aqui, dados em tempo real, para que você consiga tomar decisões, criar metas com base em dados e não em achismo, para que você consiga, com o tempo, validar essas estatísticas. Você saber que você precisa de 150 leads para apresentar 15 propostas, para conseguir 5 novos clientes. E se você sabe isso, você vai querer investir não só em 150 leads, você vai querer prospectar 1.500 para poder conquistar não somente 5, mas 50. Você só vai crescer de forma consistente, de forma previsível, quando você tiver uma estrutura de análise, que é essa que você vai aprender na aula 5. Ótimo, e eu tenho aqui um recado muito importante. Eu quero que você tenha o melhor proveito desse desafio. Eu tenho aqui 4 passos que você precisa seguir. Você vai assistir as 5 aulas. Isso aqui é o print da página do curso, que você vai encontrar o link aqui embaixo desse vídeo, se você está vendo no YouTube. Se não está, vai no YouTube,
para você conseguir ver a descrição do vídeo, porque o link dessa página está na descrição do vídeo. Você vai assistir as 5 aulas e vai deixar suas dúvidas no comentário. Assiste, deixa no comentário, porque eu vou passar ali, vou pegar as dúvidas, vou criar mais conteúdos, vou postar esses conteúdos no YouTube para que você fique cada vez melhor. Você vai assistir os tutoriais de implantação, vai colocar a mão na massa, porque olha só, essa aqui é a página onde você vai ter as aulas, tá? Você vai clicar aqui, vai assistir a aula, à medida que elas forem sendo liberadas, elas vão aparecer aqui, e você tem aqui o botão de documentos estratégicos que já eu vou te mostrar. O que eu quero que você entenda é que nessas aulas eu vou focar muito na parte estratégica, na parte que você precisa ter alguém te direcionando, o passo a passo. E aqui nessa página você vai aprender a criar sua conta gratuita, inclusive tem um botão aqui para você criar, gerenciar usuários, né, como que você vai convidar as pessoas para fazer parte da sua equipe, se você tem uma equipe, né, de vendas, como que você vai fazer as configurações iniciais. E no final de cada aula eu vou te dar um dever de casa, vou te falar qual tutorial de implantação que você vai assistir. 3. Baixe os documentos estratégicos para economizar tempo e errar menos. Eu te falei, você vai aprender a criar esse processo para conquistar 5 novos clientes todos os meses. Mas existe um método mais fácil, uma forma mais fácil, que é utilizando os meus documentos estratégicos. Que é o quê? Você pegar o que já funciona há muitos anos, copiar e colar no seu negócio. E aí você vai clicar aqui, você vai ser direcionado para uma página. É uma página que vai te oferecer o curso chamado Máquina de Prospecção B2B. É um curso, e aí ao longo da página aqui você vai entender tudo que você vai aprender. Tem um botãozinho do WhatsApp também, se você quiser tirar alguma dúvida. E o mais importante, o investimento que você vai fazer para ter tudo isso. R$ 147,00. De 497 por R$ 147,00. É um presente isso aqui. Você vai conhecer todos esses documentos ao longo aqui do desafio. E 4, se você precisa de uma ajuda especializada para implantar o funil de prospecção, você viu que isso aqui é o que você precisa, mas que você não tem tempo, ou você precisa ter alguém para te assessorar nesse processo, basta você solicitar o contato aqui, que a minha equipe comercial vai te atender e vai te explicar melhor como que a gente pode te ajudar a implantar e fazer a gestão desse funil de prospecção automatizado. Bom, era esses meus recados. Vamos começar a aula 1 aqui agora. A gente já vai começar falando sobre o funil de prospecção automatizado. Você vai entender o que, para quem está indicado, é claro, o que é a jornada de compra do cliente, como que você vai mapear os pontos de contato que seu cliente tem com o seu negócio para entender onde você pode melhorar. É a base, por isso que estamos falando sobre isso na aula 1. Tá? E para quem está indicado o funil de prospecção automatizado? O funil, como você viu ali, ele é um Kanban, é uma tela onde você vai ter as etapas do seu processo de prospecção e os negócios vão avançando até você chegar numa etapa que você vai ganhar ou perder. É assim que vai funcionar o funil. Ele é indicado para empresas que têm um processo de venda chamado venda consultiva. O que é a venda consultiva? É aquela venda que demora mais para você aprovar, é uma venda onde você tem um ticket maior, é uma venda onde você precisa ter um vendedor que vai estar atuando como um consultor, tirando dúvidas, quebrando objeções. É uma venda que necessita o foco na gestão de processo. E aí eu posso dizer consultoria, no meu caso, prestação de serviços, serviços advocatícios, serviços contábeis e uma série de outros modelos e uma série de outros segmentos de negócio que estão com essa característica, possuem uma venda consultiva. Ao contrário da venda transacional, que é aquela venda onde a transação ela ocorre no primeiro encontro. E aí eu posso citar uma loja física de roupa, um supermercado, pode ser um e-commerce. Enfim, é um processo onde a troca do dinheiro pelo serviço, pelo bem ou pelo serviço, ela acontece de uma maneira muito rápida, né? E os argumentos são mais emocionais. A pessoa quer comprar aquela bolsa, ela entra na loja, ela compra. Não tem muito que o vendedor falar. Ele praticamente vai conduzir até o caixa. Às vezes nem tem isso. Quando você tem um e-commerce, por exemplo, no supermercado, e a venda, a troca do dinheiro pelo serviço ou bem, ela é muito rápida. Ou seja, é uma venda transacional. E aí não tem por que você implantar um funil de prospecção, porque o processo é muito rápido e o ticket é muito pequeno, muitas vezes não justificando o investimento. E o que é? Se a gente der um passo atrás, um funil ele é o espelho de uma jornada de compra do cliente.
E eu gosto de utilizar esse mapa aqui nessa apresentação para ficar fácil você entender, uma analogia. O aplicativo Waze, ele te mostra qual que é o caminho que você tem que percorrer para chegar no seu destino, para você conseguir não errar, para você conseguir chegar mais rápido, para você conseguir ter sucesso naquele caminho, naquela rota que você está fazendo. E a jornada de compra do cliente é exatamente isso. Você vai mapear os pontos de contato para que o cliente você consiga coletar informações desse cliente, oferecer informações do seu produto ou serviço, quebrar objeções e fazer com que ele avance ponto após ponto e não tenha aqueles gargalos, né? Tem muita empresa que gera muito lead, prospecta, mas não está levando ninguém para uma reunião de proposta comercial, ou apresenta muita proposta comercial e não aprova nenhuma. Então a gente precisa mapear isso, e a melhor definição de jornada de compra do cliente que eu consigo fazer essa analogia para você é o Waze. É um mapa que te mostra o caminho. E essa jornada ela é dividida em 3 etapas. Tá? Ela tem uma etapa que chama pré-venda, onde o objetivo é gerar leads, e aí nós utilizamos a prospecção, nós utilizamos o marketing, nós utilizamos a indicação. Eu coloquei o marketing e a prospecção porque são os meios de geração de leads que você consegue escalar, ou seja, você consegue gerar leads de forma previsível e com baixo custo, e com isso ter um processo sempre abastecido, ter um processo de venda sempre abastecido. A gente vai utilizar a prospecção comercial. A venda já é o momento onde você vai transformar esses leads em clientes. E aqui a gente tem o pipeline de vendas também, que é um processo para gestão de venda complexa, de venda consultiva. E no terceiro momento da jornada de compra do cliente é o pós-venda, para trabalhar aqueles clientes que já foram ativados, o lead que já virou cliente, e você quer vender mais vezes para ele, certo? O nosso treinamento ele vai estar focando em pré-venda e venda. Pré-venda, cadência de prospecção, e venda, apresentação da proposta e negociação até a gente ganhar ou perder o negócio. E aqui é o fluxograma. O fluxograma ele é o mapa que vai te mostrar os touch points, os pontos de contato. E vai te mostrar as ações que vão acontecer ao longo desse caminho que o potencial cliente, que o lead vai passar. Ó. Os novos leads, eles vão entrar numa etapa, depois a gente vai começar. Dia 1, 3, 5, 7 é o que nós chamamos de cadência de prospecção, que é um plano planejado para tentar levar um plano planejado de contatos que você vai realizar com o lead para levar ele para uma proposta, reunião de proposta comercial. E depois dessa cadência que você pode, a partir do dia 1 você já pode enviar um e-mail, vamos supor que seja no dia 1 você vai enviar um e-mail, você já pode conseguir uma resposta para levar esse lead para uma reunião. Ele pode responder falando sim, eu quero, e você já vem para essa etapa. Ou você pode perder o negócio também. E aqui estão as ações, contatos, agendamento de reunião, sem sucesso, a perda do negócio, envio da proposta, envio do contrato e aqui a assinatura. Tá? Você vai aprender a configurar tudo isso aqui. E para isso nós precisamos levar esse fluxograma para o CRM, que é o Pipe Drive. E aí nós vamos entrar agora nas 5 etapas da criação do funil de prospecção automatizado. O primeiro passo para você chegar num faturamento previsível, faturamento constante com a prospecção, é você criar o funil de prospecção. E os 5 passos para você criar esse funil de prospecção estão aqui. Você vai criar uma conta no CRM. Essa conta aqui, você vai vir aqui e vai clicar. Você vai assistir. Clica aqui para você conseguir uma conta gratuita por 30 dias. Tá? Se você for direto no site do Pipe Drive, você vai ter 14 dias. Aqui você tem 30. Então, clicou aqui, você vai para uma página. E nessa página, você vai try it free. Você pode traduzir aqui, português. Cadê o português? Português. E aí, teste grátis. Eu já estou logado, então vai aparecer essa mensagem, mas aí você vai ver que você vai ter 30 dias. Esse é o primeiro passo. Não vou ficar aqui te explicando como criar uma conta. Também não vou te explicar como fazer uma configuração inicial. Quero que você venha aqui e faça essas configurações iniciais, convide os usuários se você tiver um time. Tá tudo aqui, nessas configurações. Agora, o planejador, que é o documento estratégico dessa aula 1, aí você vai ter que vir aqui e clicar nesse botão e acessar o curso e fazer o investimento. Porém, você vai aprender a configurar o funil. Aquele documento é assim, para você cortar um grande caminho e ter o processo pronto, processo de copiar e colar. Então vamos lá, esse documento aqui
tá? É uma planilha onde nós vamos... Cada coluna dessa planilha é uma etapa do funil que você vai configurar lá no Pipedrive, no CRM. Nós temos uma etapa, 2, 3, 4, 5... Opa! 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Essas 7 etapas são exatamente isso aqui que você está vendo na minha tela. Tá? Eu já fiz a configuração. Aqui é o funil de prospecção. Isso aqui é uma tela, é uma conta de treinamentos que eu tenho no Pipedrive. Tem vários aqui, mas eu quero que você foque nesse aqui, ó, funil de prospecção. Ele tem uma etapa chamada novos leads. Dia 1, dia 3, dia 5, dia 7, que são os dias da cadência de prospecção, que a gente vai percorrer o negócio para tentar levar alguns negócios para cá, que é justamente a etapa onde você vai agendar reuniões e apresentar propostas, e aqui é onde você vai acompanhar as propostas que já foram apresentadas. E aqui eu quero explicar para você o que você precisa pensar quando você está idealizando, planejando não só um funil de prospecção, mas qualquer tipo de processo no CRM. Primeiro você precisa definir o objetivo. O que precisa ser feito? Nessa primeira etapa, você vai ver ao longo do treinamento, onde você vai importar os leads, a planilha de leads que vai aparecer assim, os negócios vão aparecer aqui sim para você, e distribuir. Se você tem um pré-vendedor, vai para 1, se você tem 2, vai para 2, se você tem 3, vai para 3. Para que nesse momento aqui, o primeiro dia, o pré-vendedor ele faça uma pesquisa, porque a nossa prospecção ela tem uma personalização. Prospecção personalizada, para que você tenha resultado. Não é aquela prospecção de você ficar mandando e-mail para 1000 empresas e somente 10 responderem. Esse tipo de prospecção é um tipo de prospecção que a gente chama de automatizada. Ou seja, você só tem o envio de e-mails e não tem ligação, não tem pesquisa, não tem social point, que é envio de mensagens utilizando as redes sociais. Não é essa a cadência que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar a cadência mista. Cadência mista, ela tem pesquisa, que é o primeiro dia, e o envio do primeiro e-mail. No dia 3, se não houve uma resposta desse lead, nós vamos enviar uma mensagem numa rede social, que é o LinkedIn, e vamos ligar. Se não tivermos uma resposta positiva ou negativa, no dia 5, nós vamos enviar o e-mail 2, e se depois desse e-mail 2, até o dia 7, nós não tivermos uma resposta, nós vamos fazer aqui a ligação, uma mensagem social e vamos enviar um e-mail. Percebe que a cadência aqui, ela tem diferentes tipos de ponto de contato e em diferentes dias de uma semana, aqui são 7 dias. Tá? Então isso caracteriza uma cadência mista. Certo? Objetivo, então do dia 1 é pesquisar, do dia 3, 5, 7 é agendar, realizar uma conversa inicial por telefone, que a gente chama de qualificação, para definir quem vai de fato para essa etapa, que o objetivo é apresentar propostas. E a etapa seguinte é acompanhar essas propostas, fazer o que a gente chama de follow-up, que muita empresa também apresenta a proposta e esquece o lead e por isso não vende. O responsável, olha, aqui quem vai fazer a distribuição é o gestor, tá? O gestor. Aqui quem vai fazer a prospecção é o pré-venda, pré-vendedor. Aqui quem vai fazer a apresentação da proposta e a negociação é o vendedor, venda. Você pode ter a mesma pessoa fazendo isso? Pode. Você pode ter uma segmentação, tem um pré-vendedor focado em prospectar e qualificar e o vendedor focado em apresentar e negociar? Pode. Você vai aprender a fazer tudo isso. Nessa aba intermediária, nós temos aqui o organograma para você definir o nome, o e-mail, o telefone do gestor, quem é pré-venda, quem é venda e quem é pós-venda. Nós não vamos focar em pós-venda, mas aqui você já pode organizar o organograma, né? As pessoas que estão no seu time de vendas. E na primeira aba você vai registrar aqui, documentar os dados de acesso do Snóvio, do Pipedrive e do LinkedIn, para você não ficar perdendo senha. Então, continuando aqui, vamos voltar aqui para o planejador. Essas são as principais, né? Definir o objetivo e o responsável. E aqui, ó, depois nós vamos avançar para as configurações, tá? E M1, M4 são os módulos do curso, né, do máquina de prospecção, e aqui é o equivalente a aula. Que aula que a gente vai configurar o indicador de performance? Chave de performance. Essa aula. Já eu vou no Pipedrive para te mostrar. O que são esses indicadores? São as atividades que você vai concluir ao longo ali da cadência de prospecção, ao longo da proposta, ao longo da negociação. Motivo de perda. Você precisa configurar o que te faz perder negócio.
que te faz perder negócio na prospecção? Ué, resposta negativa, sem resposta, ou você conseguiu falar com o lead, mas ele não está qualificado. Ele não tem alguma característica necessária para avançar, para uma proposta comercial. E aqui ele pode achar caro, pode não te dar um retorno sobre a proposta, o concorrente pode ter vencido, ele pode sumir, né? O lead ficou inacessível. Esses são os motivos de perda. Já na aula 4 você vai aprender a configurar as automações, as automatizações, para que com um clique o negócio avance, um e-mail de prospecção seja enviado, e muitos outros gatilhos e ações que você vai aprender. E aqui está registrado quais são essas automatizações. Para se algum dia você precisar editar, você precisar complementar, você já sabe. E também para que você saiba em que etapa cada automação vai ser ativada. Materiais, você precisa definir também qual material que você vai utilizar aqui na cadência de prospecção. Nesse caso, roteiro de prospecção, um roteiro que vai explicar passo a passo o que o pré-vendedor vai falar naquela conversa. Modelos de e-mail de prospecção ou templates de e-mail são os modelos que você vai padronizar para que a ferramenta envie automaticamente. Aqui na proposta, você vai ter uma apresentação da sua empresa, vai ter uma proposta comercial, um modelo de proposta comercial, e aqui no curso também você vai ter uma matriz de objeção para você personalizar, que é o quê? Para você documentar todas as objeções que o seu lead ele alega para não contratar o seu serviço. O seu concorrente me ofereceu isso, o seu serviço não oferece, o seu serviço está muito caro, e assim por diante. Todas as objeções que o seu cliente dá, você vai criar um documento para que o seu vendedor, seja você ou seja alguém que seja um subordinado seu, ele tenha na ponta da língua uma resposta para contornar aquela objeção. E aqui você vai ter um modelo de contrato de serviço também. E aqui embaixo os modelos de e-mail que você vai aprender a configurar. Inclusive tem uma aula aqui, ó. Você vai ver, ó. Você vai sincronizar a sua conta de e-mail para enviar os e-mails do Pipedrive e vai também criar a sua assinatura e os modelos. Tá aqui uma aula para te ensinar isso. Então, esse aqui é o planejador. Agora eu vou te mostrar como que você vai fazer essa configuração lá no CRM, passo a passo. O que você vai configurar hoje comigo é o quê? É o indicador de performance e o motivo de perda. E é claro, essa estrutura aqui, que é o funil. Então, vem comigo. Essa aqui é a tela que você vai acessar sempre que você entrar no Pipedrive. E aqui você cria os seus funis. Ó, eu vou criar aqui, ó, novo funil. Aqui você coloca o nome do funil, o nome da etapa. Você vê que o Pipedrive ele já te dá, na hora que você cria vai criar um pipeline ou funil, ele já te dá um modelo pré-pronto, né? Vou sair aqui só para fazer de novo. Ó. Você vê aqui novo funil. Ele já te dá o qualificado, contato realizado, demonstrações, propostas feitas. O que você vai fazer é o seguinte, mudar os nomes para novos leads. Dia 1, dia 3, dia 5, dia 7, reuniões agendadas, propostas apresentadas. É isso que você vai fazer. Depois eu vou te explicar com calma à medida que a gente for avançando, como que isso vai se aplicar no seu processo. Como que o negócio vai avançar de uma etapa para outra, como que a automação vai te ajudar a errar menos, a fazer o negócio, a enviar um e-mail. Não se preocupa, pouco a pouco você vai ficando muito bom nesse processo aqui. Depois você vai precisar criar os indicadores-chave de performance. Também está aqui em configurações iniciais, tá? Mas você vai vir aqui, ó, configurações da empresa e você vai vir aqui em atividades. É aqui que você vai configurar todas as atividades que você vai concluir ao longo do processo. Tá vendo aqui, ó, pesquisa, e-mail 1, social point. Esquece aqui de reciclagem para cima, isso foi de outro treinamento. Daqui para baixo, ó, pesquisa, e-mail, social point, e-mail 2, social point, e-mail, proposta, negociação. São exatamente essas atividades, com os mesmos nomes, tá? Esses são os indicadores de performance. Já os motivos de perda, você vai vir aqui em motivo de perda, e vai vir aqui adicionar e vai copiar e colar lá tudo que está na sua planilha. Aqui, ó, resposta, sem resposta, vai criar esses modelos. E aqui já está configurado. Daqui para cima edição de outros treinamentos, mas está aqui, ó, resposta negativa, sem resposta, lead desqualificado, achou caro, não deu retorno sobre a proposta, concorrente venceu e lead inacessível. Está aqui, ó, exatamente esses modelos. Para essa reunião é exatamente isso, tá? Para essa aula é exatamente isso que eu preciso te mostrar,
para você não ficar sobrecarregado e você conseguir realizar o dever de casa. O dever de casa que você vai fazer é o quê? Criar conta gratuita, gerenciar usuários, se você tem time, você vai lá e vai convidar, vai fazer as configurações iniciais, vai sincronizar o seu e-mail e vai criar a assinatura e o modelo. E vai, lógico, criar aqui o seu funil, né, com essas etapas, vai configurar os seus indicadores de performance e os seus motivos de perda. E amanhã, nossa aula 2, vou te mostrar como que você vai gerar essas listas de leads utilizando o Snovel e o LinkedIn. Não perde, tamo junto, um abraço.